Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação geopolítica no mundo para hoje, 24 de setembro de 2025. Vamos também analisar a situação no conflito entre a Ucrânia e a Rússia e ver os avanços no mapa. E nas últimas 24 horas tivemos atualizações muito interessantes e muito importantes e por isso vamos começar. E vamos começar aqui pela cidade de Nova Iorque, onde tivemos algumas declarações por parte de Zelensky e por parte do presidente dos Estados Unidos da América, o Donald Trump. E o que Trump referiu nesta conferência de imprensa conjunta com Volodymyr Zelensky foi que a Rússia está agora a entrar em colapso no seu setor económico e que a Rússia é basicamente um tigre de papel quando se trata de assuntos militares. E é claro que Zelensky saiu bastante feliz dessa reunião e por isso muito provavelmente teve a coragem de realizar um ataque contra a Rússia durante o dia de hoje. Mas primeiro, antes de analisarmos o ataque ucraniano contra o território da Rússia, vamos primeiro analisar as declarações por parte de Trump. Ou seja, Trump referiu que a Rússia, neste momento, no seu setor militar, é basicamente não uma potência, mas sim um tigre de papel. Contudo, nós vemos que a Rússia todos os dias tem feito avanços ao longo da linha da frente. E se a Rússia, que é o país mais sancionado do mundo, está a ser atacado economicamente pelo bloco dos países da União Europeia, pelos Estados Unidos da América, está a avançar na linha da frente, e a Ucrânia, que é militarmente, economicamente, com recursos de todo o tipo, apoiada pelos países da OTAN, ou seja, dos Estados Unidos da América, dos países europeus, não consegue avançar na linha da frente. Além disso, Trump referiu que a Ucrânia pode de facto conquistar todos estes territórios que a Rússia tomou durante esta operação militar especial. Mas poder e fazer isso são coisas completamente diferentes. E como o Zelensky ficou bastante feliz com esta posição de Trump contra a Rússia, ele decidiu testar aqui a Rússia e realizar um ataque bastante corajoso, utilizando mais uma vez drones navais, mas desta vez estes drones navais não foram em direção ao território da Crimeia, como temos visto há 2 dias atrás, mas sim foram em direção à cidade de Novorossiysk. E pelas informações que nós temos, de acordo com alguns dados de satélites internacionais, como os da NASA, eles registaram incêndios neste ponto do mapa aqui, ou seja, por cima aqui da superfície do Mar Negro. Isto pode indicar que alguns drones ucranianos foram destruídos mesmo aqui à saída de Odessa. Estes drones depois percorreram um caminho bastante longo e até conseguiram chegar aqui à direção à cidade de Novorossiysk. Contudo, os russos estavam a ver esta situação e até chegaram a destruir alguns destes drones. Podemos ver aqui uma explosão deste drone, com uma defesa por parte da Rússia. Tivemos mais alguns vídeos registados pelos cidadãos desta cidade. Por exemplo, temos ali um drone naval ucraniano a arder. Temos aqui o vídeo de uma explosão, ou dos resultados dessa explosão. E portanto tivemos várias fontes, várias pessoas a publicar este tipo de conteúdo aqui, mas o que aconteceu é que pelo menos um drone ucraniano conseguiu chegar aqui mais perto, aproximar-se mais perto aqui da própria cidade de Novorossiysk e depois conseguiu lançar alguns drones já aéreos para dentro da cidade. E nós já tivemos bastantes vídeos publicados aqui pelas fontes russas de umas explosões registadas já em terra e com um fumo enorme a sair desses sítios de ataque por parte da Ucrânia, como por exemplo aqui, e até já tivemos um vídeo daquilo que foi atingido durante este ataque. E num desses vídeos que as fontes russas publicaram, podemos ver aqui uma vista da janela de um prédio civil. Aqui temos um prédio civil já destruído, com as suas janelas destruídas, e depois temos ali vários carros civis a arder. E é a partir destes carros que vinha o fumo todo. Portanto, vemos que neste ataque ucraniano bastantes civis foram afetados. Para já ainda não sabemos o número exato e a Rússia está ainda a contar o número de vítimas deste ataque, mas poderemos esperar uma forte resposta por parte da Rússia. Porque de facto, pelo que nós vemos com este ataque assim durante o dia e não durante a noite, é porque Zelensky ganhou a coragem de realizar estes ataques para dentro do território da Rússia, muito provavelmente com o apoio de Trump.
Contudo, a Rússia também não dorme e até já tivemos alguns resultados de ataques por parte da Rússia, precisamente na cidade de Odessa, onde os ucranianos costumam concentrar as suas forças e estes drones navais, e temos aqui imagens de satélite que registram danos após um ataque russo precisamente na área de uma base aérea nesta cidade. Também tivemos ataques ou resultados de ataques registados na cidade de Tashlik, mais uma vez com base em fotos tiradas por satélites, mas também na cidade de Dnipro foram realizados mais ataques de mísseis. Podemos ver aqui os danos causados e os resultados destes ataques por parte da Rússia. Portanto, alguns são censurados para nós não conseguirmos ver o que de facto foi atingido nestes ataques, mas temos aqui alguns resultados. Também na cidade aqui de Zaporizhia foram lançadas algumas bombas, e aqui trata-se de uma indústria atingida que de facto estava relacionada com o setor militar ucraniano. E vemos que foi atacada com bombas. Vemos ali algumas explosões e algumas consequências deste ataque. Também tivemos alguns ataques da Rússia registados aqui mais a norte, na direção de Kharkiv, desta vez com drones do tipo Geran, e temos aqui algumas explosões gravadas em vídeo, e temos aqui alguns resultados. E aqui foi atingido um complexo de distribuição de energia elétrica. Além disso, tivemos aqui um ataque efetuado pela Rússia na cidade aqui mais ao norte de Kiev, e este ataque foi relatado por fontes pró-ucranianas, inclusive o Ministério de Defesa ucraniano, que referiu que a Rússia atingiu um centro de treino militar. E de facto os ucranianos confirmam este ataque por parte da Rússia, mas dizem que houve vítimas e houve perdas nesse ataque, só que não referem números. Mas este ataque deu-se com 2 mísseis balísticos do tipo Iskander e, portanto, o número de vítimas deve ter sido bastante grande. Vamos avançar e agora vamos discutir a situação na linha da frente e vamos começar pela direção de Zaporizhia, onde os russos continuam a desenvolver a sua grande ofensiva, e tivemos mais alguns ajustes no mapa a favor das forças russas, precisamente na aldeia de Stepnohirsk. E, por exemplo, esta era a situação durante o dia de ontem. E durante o dia de hoje, os russos conseguiram conquistar mais estes territórios todos. E como prova disso, tivemos um vídeo publicado pelas forças ucranianas a mostrar um ataque efetuado às forças russas, precisamente naquela localização do mapa. Portanto, foram aqui ataques com drones com granadas e alguns drones FPV. E, portanto, este vídeo só confirma que, de facto, os russos possuem um controle forte sobre esta porção da aldeia. E o que isto significa é que os russos agora estão a dividir esta aldeia em 2 partes, aqui pela estrada que aqui passa pelo meio, para depois tratar de cada parte separadamente. E esta é uma situação bastante perigosa para os ucranianos nesta direção, porque assim, ou quando os russos conquistarem, por exemplo, a porção a leste desta cidade toda, os ucranianos não vão ter forma de contra-atacar estas posições dos russos, a não ser pela aldeia de Primorsk. E esta é uma situação complicada aqui de ataque porque o caminho mais fechado aqui com casas tem uma largura bastante pequena e, portanto, os ucranianos, para conseguirem contra-atacar a porção a oeste, deveriam efetuar contra-ataques a partir da aldeia de Lukianivsk ou de Vasilyanka, que ficam bastante longe destas posições e, portanto, qualquer movimento por parte dos ucranianos, como neste vídeo, é logo visto e atacado pelos drones russos que neste momento estão a sobrevoar por toda esta estrada. E, por exemplo, aqui vemos que os ucranianos tentaram proteger esta estrada com redes anti-drone, contudo, os russos pararam até encontrarem um caminho livre ou uma abertura nestas redes para depois conseguirem atacar o veículo ucraniano. E, portanto, continuam os russos a infligir perdas de logística aos ucranianos. E, portanto, é uma situação bastante perigosa por causa disso, porque os ucranianos não vão ter possibilidades de retomar o controle sobre esta aldeia, aqui pelo norte ou pelo oeste. Vamos continuar. Vamos agora discutir a situação a leste da grande ofensiva russa, na direção de Zaporizhia, onde tivemos mais algumas atualizações no mapa. E, por exemplo, esta era a situação durante
há cerca de 2 dias atrás, onde os russos tinham conquistado a aldeia de Kalinivsky, e tivemos provas disso com base num vídeo publicado pelos russos, a erguer as suas bandeiras nesta direção, como por exemplo aqui. E depois algumas fontes, inclusive fontes pró-ucranianas, referiram avanços russos mais ao norte desta aldeia. E também depois mais em torno de Kalinivsky, adicionalmente aos avanços aqui mais a norte, que também foram relatados por fontes neutras, mas também alguns avanços mais a sul. Contudo, para já não temos confirmações visuais disso e para já não vamos ajustar o mapa a favor dos russos. Da direção de Novopavlivka não tivemos nada de confirmado visualmente aqui no mapa, contudo os russos continuam os seus ataques à aldeia de Ivanivka por 2 direções, tentando conquistar esta aldeia em pinças, pelo oeste, mas também por leste. Aqui na aldeia de Udachne tivemos alguns ajustes no mapa a favor das forças russas, aqui uns pequenos ajustes com base num vídeo publicado pelos ucranianos ao efetuar um ataque. Aqui é um soldado russo nesta posição aqui e portanto ajustamos o mapa a favor da Rússia. Aqui da direção de Pokrovsk também não tivemos nada de especial, apenas de relatar que os russos prosseguem com a sua ofensiva da terceira tentativa de conquistar pelo menos a porção sul da cidade de Pokrovsk, e desta vez eles estão a utilizar uma tática diferente das 2 primeiras vezes, como eu já tinha discutido num dos vídeos que eu fiz recentemente, mas nesta tática os russos estão a tentar evitar a porção dos ucranianos, que se trata de uma fortificação que é caracterizada por uma zona aqui desta cidade que possui um conjunto elevado de prédios ou de edifícios bastante elevados, e que impossibilita os russos de atacarem este território de frente. E por isso os russos agora decidiram semi-encercar a cidade de Pokrovsk aqui pelo oeste, tentando controlar este complexo industrial que se situa aqui a norte, para depois terem um controle direto sobre a principal via logística dos ucranianos nesta direção, que é precisamente esta estrada. E para já o que temos recebido são apenas ataques russos às posições ucranianas. Além disso, aqui mais a leste desta direção tivemos os ucranianos a tentar limpar estas posições dos russos, que os russos de facto controlam, e portanto tivemos aqui alguns grupos de ucranianos a tentar atacar as posições russas. Portanto, aqui algumas trincheiras sob ataque por parte dos ucranianos, mas este vídeo só confirma que de facto os russos possuem o controle sobre estas posições aqui ao norte, mas pelo menos onde o vídeo foi geolocalizado, podemos ver que os ucranianos conseguiram restaurar o controle. Vamos agora avançar à situação a norte de Pokrovsk, neste flanco que os russos conseguiram desenvolver há mais de um mês atrás, e a partir daí os ucranianos concentraram ao longo deste flanco as suas melhores e mais bem treinadas unidades militares, inclusive unidades de drones. E há cerca de um mês os ucranianos têm vindo a efetuar pressão sobre estes territórios todos, e a pressão mais acentuada tem sido feita a partir destas 2 direções aqui. E há cerca de 2 dias atrás tivemos algumas fontes neutras a referir que os soldados ucranianos tinham quebrado aqui algumas defesas por parte da Rússia na porção a leste, e já durante o dia de hoje recebemos um vídeo efetuado por parte dos ucranianos que estavam a atacar um conjunto de soldados russos precisamente naquele ponto do mapa. Estes soldados russos foram atacados por um grupo de sabotagem ucraniano, precisamente nesta estrada aqui, neste ponto do mapa, enquanto os russos se estavam a mover para sul, nesta direção. E portanto isto só confirma que de facto este território já não é mais seguro para as forças russas, e os ucranianos agora estão a agir com os seus grupos de inteligência e de reconhecimento, mas também de sabotagem, precisamente neste território. E por isso nós decidimos ajustar o mapa a favor dos ucranianos por causa deste vídeo, e a situação aqui está a ficar bastante complicada para os russos. Contudo, os russos possuem aqui umas fortificações mesmo no centro, aqui em torno da aldeia de Bolkivka, e eu estou a falar neste conjunto de trincheiras que vem aqui a partir do norte, em torno da aldeia de Mayak, e depois continua aqui para o sul.
E realmente estas fortificações são um ponto bastante forte da resistência por parte da Rússia. E enquanto os russos conseguirem ter um controle forte sobre estas posições, vão ter aqui um caminho com cerca de 2 km de largura ou de comprimento para que os russos consigam efetuar aqui a movimentação e o suprimento das suas forças em direção a norte. Contudo, se alguma destas fortificações cair nas mãos dos ucranianos, os ucranianos poderão de facto fazer um encerco completo às forças russas nesta direção. Contudo, como já disse, os russos para já encontram-se protegidos por estas trincheiras e por isso vamos ver como a situação se desenvolve nos próximos dias e por isso vamos ficar bastante atentos, mas a situação para os russos está bastante crítica. E da mesma forma que estas fortificações protegem os russos nesta direção, temos algumas fortificações a proteger os ucranianos precisamente na direção do lago de Kliman-Byk, que é este lago que se situa aqui na direção de Konstantinivka. E os russos já há muito tempo que conseguiram bloquear completamente a estrada na porção a oeste deste território todo. Portanto, esta estrada não pode ser utilizada para evacuação pelos ucranianos. Contudo, os ucranianos, ao possuírem uma fortificação precisamente nesta zona, que se trata de uma rede enorme de trincheiras, eles ainda têm hipótese de evacuar ou até de suprir as suas forças precisamente nesta direção. E se formos mais precisos, mais ao detalhe, de facto os ucranianos possuem aqui uma forte floresta que os pode proteger de ataques por parte de drones da Rússia. Mas pelas informações que nós temos vindo a receber durante o dia de hoje, os russos retomaram a sua ofensiva para conquistar totalmente a porção a sul deste lago. E tivemos algumas declarações por parte do Ministério de Defesa da Rússia a referir que os russos conseguiram avançar na direção da aldeia de Kliman-Byk. E por isso nós vamos aguardar até obtermos estas geolocalizações que comprovem de facto a presença dos russos naquela aldeia. E basicamente o que nós temos aqui é um forte foco dos russos aqui ao longo da aldeia de Ivanopilha a tentar destruir as posições ucranianas, precisamente ao longo desta estrada, para depois conseguirem seguir com uma ofensiva para norte. Contudo, esta ofensiva só vai ter sucesso assim que os russos conseguirem fechar totalmente este semi-cerco aos ucranianos que se situa aqui, por isso podemos esperar mais tentativas dos russos nos próximos dias para conquistar totalmente esta rede de fortificações e de trincheiras que aqui se situa. E por isso os ucranianos continuam a atacar as posições dos russos nesta direção, como podemos ver neste vídeo. Da própria cidade de Konstantinivka tivemos umas imagens registadas pelos ucranianos a mostrar precisamente a destruição causada nos prédios e edifícios altos que aqui se situam. E vemos que estes prédios são uma fortificação bastante grande porque poucas bombas não chegam para destruir completamente estes edifícios e mesmo aqueles que nós vimos no início do vídeo, como aqui, apesar de o edifício neste ponto preciso estar bastante destruído, ele continua a poder ser utilizado pelos ucranianos para servir como uma fortificação ou um ponto de defesa. Vamos avançar. Vamos agora discutir a situação em torno de Liman e de Siversk, onde durante o dia de ontem os russos conseguiram colapsar as defesas dos ucranianos precisamente ao norte desta cidade e a sul, aqui de Siversk. Por exemplo, esta era a situação de há 2 dias atrás. Durante o dia de ontem tivemos provas que os russos conseguiram conquistar aqueles territórios todos ao norte e que conseguiram conquistar pelo menos alguma parte da aldeia de Kuzminivka. Tivemos vídeos gravados por parte dos russos a erguer as suas bandeiras precisamente nesta localização, como podemos ver no fim deste vídeo. E tivemos até um ataque ucraniano registado mais ao norte àquela posição dos russos ali. E portanto isto prova de facto que os russos conseguiram conquistar aqueles territórios todos e portanto a cidade de Siversk está sob uma pressão bastante elevada por parte dos russos e os russos estão a concentrar bastante os seus ataques aqui às forças ucranianas precisamente nesta cidade. E portanto podemos esperar nos próximos dias uma maior pressão por parte dos russos precisamente em direção a esta cidade. E não só tivemos ataques a partir de drones, como também tivemos ataques a partir de mísseis, e aqui precisamente foi destruída uma ponte dos ucranianos, o que de facto vai dificultar a logística dos ucranianos precisamente nesta cidade.
mas não vai afetar muito porque realmente neste vídeo conseguimos ver que existe uma passagem ao lado da ponte, contudo não é assim tão boa, mas que continua a poder ser utilizada pelos ucranianos. Mas vai atrasar e vai dificultar apenas um pouco aqui a logística das forças ucranianas. Vamos continuar, da direção de Liman e aqui ao seu norte não tivemos nada de especial, registado nas últimas 24 horas. Da direção de Kupiansk também não tivemos nada de novo, apenas ataques regulares por parte da Rússia com bombas guiadas em direção às posições de defesa dos soldados ucranianos, mas para já não temos nenhum registro novo ou atualizações na linha da frente confirmadas por vídeo ou por imagens. Vamos continuar e aqui da direção de Kharkiv também não tivemos nada de novo, apenas de referir que os russos continuam a desenvolver a sua pressão na cidade de Vovchansk e pelo que nós estamos a ver é um grande objetivo dos russos para os próximos dias ou semanas, a conquista desta mesma cidade, mas os russos, com base em algumas fontes, incluindo fontes neutras, continuam a desenvolver a sua ofensiva aqui mais ao norte. Mas para já, os ucranianos não trouxeram reservas para esta direção e por isso os russos para já sentem-se com alguma liberdade nos seus avanços, tal como aconteceu na direção de Zaporizhia antes dos ucranianos trazerem as reservas para aquela direção. E para hoje é tudo. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal, deixem o vosso comentário e se quiserem apoiar o trabalho que eu desenvolvo neste canal diariamente, considerem, por favor, em se tornar membros do canal. Além disso, eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.